da maçã? Vendo, enxergando o dente, palpando, cheirando, comendo, degustando, e ele usou os 5 sentidos para poder entender na sua essência o que é maçã. Aí você vem aqui na igreja e pergunta: bom, eu fui no culto da família, não para exatamente descobrir o que é maçã. Eu vim hoje no culto da família porque eu quero melhorar a minha família. Eu quero ter uma família mais feliz. Eu quero melhorar como pessoa, como pai, como mãe, como filho, filha, avó, avô, enfim. E aí então você se pergunta: mas o que seria essencial para minha família ser feliz? De repente você pensa: bom, o que seria essencial para minha família ser feliz seria um carro novo na garagem. Isso aí. Talvez se fosse até bom. Mas será que é garantia de uma vida feliz, carro novo na garagem? Bom, talvez você pense: eu gostaria de uma casa nova para a gente morar. De repente, uma casa mais espaçosa, até que não seria ruim. Mas será que uma casa nova é a garantia de uma vida familiar feliz? De repente você pensa: bom, eu gostaria, para ter uma família feliz, eu gostaria sim de ter um emprego melhor, para poder ter mais dinheiro para cuidar da minha família. É legal, você tem um dinheirinho a mais na conta, ajuda bem. Mas será que isso é a garantia de uma família feliz? E aí você começa a pensar que para você ser feliz, você sempre tem que esperar ainda alguma coisa acontecer, alguma coisa de fora acontecer. Quando às vezes você não percebe que você já tem os instrumentos necessários para você já ter uma família feliz. Você não precisa esperar um carro novo na garagem. Você não precisa esperar uma casa nova ou um emprego novo. E só que você às vezes não está consciente de que esses mecanismos de felicidade na tua vida familiar já estão diante de você. E aí então eu quero, nesse culto de hoje, que encerra essa semana da família, eu quero tentar ajudar você a realmente ser feliz na sua vivência familiar, a partir daquilo que você já tem, e a partir de coisas até, digamos nós assim, óbvias. E alguém disse assim: mas o óbvio, ele precisa ser dito, porque se ele deixar de ser dito, ele deixa de ser óbvio. Então por isso eu queria colocar para vocês essa temática dos 5 sentidos a serviço do casamento. O que realmente faz o casamento, o que realmente faz a convivência entre homem e mulher, marido e esposa, ser uma convivência abençoada, vem da sabedoria com que nós aprendemos a usar os 5 sentidos. E o primeiro sentido que eu queria colocar aqui para a igreja é a visão. A visão. Importante a visão. Muito importante. A visão, ela direciona a vida da pessoa. Você vai para onde você olha. É ou não é? Quando você ir em algum lugar, você tem que estar olhando numa certa direção e você chega lá. A Bíblia tem um texto muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito dessa questão de olhar o casal para a mesma direção, não só o casal, mas a família em geral. É o texto de Amós, capítulo 3, versículo 3. Ali diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Os 2 juntos, eles têm que olhar numa mesma direção, eles têm que chegar a um acordo, dizer: esse caminho é o caminho que nós queremos para nós. Então, no casamento, se um estiver olhando para um lado e o outro para o outro lado, o que vai acontecer? Não sairão do lugar. Por isso que é importante o homem e a mulher ter uma visão comum, ou seja, um precisa se esforçar para enxergar o que e como o outro está vendo,
E é por isso que às vezes no casamento e na vida familiar em geral, não só às vezes entre marido e mulher, mas também ali entre pais e filhos, às vezes o pai diz assim: mas essa minha filha, ela não entende o que eu quero para ela, ela não compreende que eu quero melhor para ela. Às vezes a esposa diz: mas o meu marido, ele não entende. Eu falo, ele não compreende onde eu quero chegar. Por que às vezes isso acontece? Por quê? Porque às vezes as pessoas daquela família não estão conseguindo enxergar o que o outro e como o outro está vendo as coisas. De que forma as pessoas da mesma família veem determinada situação. Uma mesma situação, ela pode ser vista de pontos de vista completamente diferentes. E aí, por isso que às vezes nós não conseguimos nos entender, porque nós não estamos enxergando como o outro enxerga, e não estamos fazendo esforço para enxergar como esse outro enxerga. E aí nós começamos a olhar para direções opostas. Por isso que é muito importante fazer essa pergunta. Você, seus familiares, sua esposa, seu esposo, vocês têm tido a mesma visão? Vocês realmente estão olhando na mesma direção? Porque andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Escuta, nós. Imagine duas pessoas amarradas e elas foram sequestradas. Elas conseguiram fugir do local de sequestro. Elas estão ainda amarradas, não conseguiram desvencilhar-se daquelas cordas. E aí então, elas estão no escuro, conseguiram fugir à noite. Aí uma olha para a outra e fala assim: eu quero ir para essa direção. A outra pessoa diz ali: eu quero ir para aquela direção. Mas elas estão amarradas juntas. E aí um força para um lado, o outro força para o outro lado. Eles vão sair do lugar ou não? Não vão sair. Então eles têm que fazer chegar a um acordo. Nós vamos nessa direção, nós vamos naquela direção. Se eu estiver errado naquilo que eu propus, eu peço perdão. Se eu estiver certo, eu agradeço a Deus. Mas nós temos que tomar uma decisão. Então, esse sentido é fundamental para a saúde do casamento, da vida familiar como um todo. Enxergar o que o outro enxerga, entender como o outro está vendo a mesma situação. Mas não só isso. O outro sentido fundamental na questão do casamento é a audição. Eu não sei se vocês são bons ouvintes, normalmente bons falantes, até que nós somos, né? Concorda comigo, não? Até que bons falantes a gente é. As pessoas que às vezes falam demais, elas não são boas ouvintes. Agora, para você realmente saber o que está falando, você precisa ser um bom ouvinte. Porque a audição, ela é a fonte de aprendizado. A audição, ela é fonte de compreensão. Ouvir é a base para a compreensão. Então, um sentido fundamental na vida do casal é um ouvir o outro. Mas não apenas ouvir com o ouvido, mas ouvir com o coração. E aí então, o casal precisa separar aquele tempo para si. Não só o casal, os pais, os filhos, ter o momento deles. Vamos conversar, vamos ter a nossa PR, como se diz na gíria, né? Vamos discutir a nossa relação, vamos ouvir. Mas quando for esse ouvir, não leve com você o celular. Não fique lá zapeando na hora que você está conversando. Olho no olho, tete a tete, com expressões que demonstrem que realmente aquilo que a pessoa está falando para você é importante, que aquilo que ela está dizendo para você vai fazer diferença na maneira como as duas partes estão
vendo determinada situação. Então, é fundamental saber ouvir. Mas uma coisa muito importante nessa questão de saber ouvir é também saber discernir as vozes que ecoam ao seu redor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, bem franco para a igreja, bem aberto, e esse é um dos propósitos da gente, quando a gente está conversando sobre esse assunto. Queridos, o casamento, ele não suporta uma chuva de opiniões alheias. Todo mundo querendo dar palpite. É pai, é mãe, é sogra, é sogro, é vizinho, todo mundo quer dar um palpite. Queridos, vocês precisam aprender, nós todos precisamos aprender a ser mais discretos. Você não precisa escancarar a tua vida para todo mundo, não precisa. Seja mais discreto, se proteja um pouco mais. Hoje, com essa questão de rede social, às vezes a gente dá muita brecha para todo mundo começar a opinar na vida da gente. Um fala daqui, outro fala dali, outro fala de cá, e de repente a gente começa a entrar em choque com as pessoas, porque elas começam a falar isso, começam a falar aquilo, disso que eu postei, disso que eu deixei de postar, e não sei o que, todo mundo colocando opinião, e a nossa não dá certo. E aí você começa a brigar com esse, brigar com aquele, mas não se meta. Mas por que você escancarou tanto a sua vida? Por quê? Por que para cada coisinha você tem que estar pedindo opinião desse, daquele? Tem que tirar esse parafuso daqui, por ali? Você tem que ligar para 3, 4 pessoas pedindo opinião? Não dá certo. Muita gente falando aos ouvidos do casal, aos ouvidos da família, não dá certo. Então, você precisa tomar cuidado com o que você ouve, filtrar mais, não se expor tanto, mantenha a tua privacidade, seja esperto, seja inteligente, te proteja mais, cuide mais de você. E um casal cristão, ele precisa tomar cuidado também, uma coisa muito importante, ele precisa aprender a ouvir o seu cônjuge e aprender a ouvir também a palavra de Deus. Isso é fundamental. Ouvir a palavra de Deus, que é fonte de fé, é necessário ouvir a voz do Senhor, confiar nele, confiar nesta voz. Como é terrível estar com alguém que não te ouve. Como é difícil para Deus, na sua palavra, vendo que a pessoa está ali aos lençóis, Ele tentando com a palavra dele orientar, mostrar para você que esse caminho não está legal, que ele vai culminar na sua ruína, e Deus tentando falar para você, mas você não ouve. É que nem você conversando com o seu cônjuge, com seus filhos, e ele lá, me ouça, eu quero falar para você, e eu não estou ouvindo, não ouve. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida e crida. Nós temos textos na palavra de Deus muito interessantes. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis 17, ali Deus estava falando com Abraão, e Abraão então ouviu uma notícia da parte de Deus, que ele, Abraão, seria pai, mas ele era muito velho, e aí então Deus falou para Abraão que ele ia ser pai, e ele não acreditou, não deu ouvidos à voz de Deus. A mulher de Abraão fez a mesma coisa, a Sara, mesma coisa. O Senhor falou com Sara que ela seria mãe, e ela duvidou, ela não acreditou na palavra, ela não deu ouvidos à palavra de Deus. E aí então você chega a essa conclusão, irmão, quando Deus fala, ouça, creia, mas não só isso, pratique, praticante da palavra de Deus, como nós lemos em Tiago 1:22, pôr em prática. É a mesma coisa. O que é pôr em prática? Pôr em prática é o seguinte: pôr em prática
é você vir ao culto da família. Oh, que gostoso, culto da família. Nossa, que pregação bonita que o pastor fez. Nossa, ele falou que o marido e a mulher têm que falar a mesma língua. Que coisa fantástica. Ele disse que marido e mulher têm que se respeitar. Nossa, que bacana. Ele falou que um tem que dizer palavras dóceis para o outro. Nossa, até chorei. E aí termina o culto. Daí você se prepara para ir para casa, de repente a esposa ou o marido enrosca, né? É verdade? Quer conversar. Aliás, até eu acho que às vezes as pessoas se parecem demais embora, né? Saem correndo e tal, mas enfim. E aí você então está ali nervoso. Daí o seu cônjuge finalmente aparece para você ir embora com ele. E aí você já pensa, mas tinha que enroscar, né? Mas tinha que ficar. E eu aqui, com fome, necessitando comer alguma coisa, estou com fome. E você sempre é assim. E aí começa uma discussão. Mas você não acabou de ouvir lá no culto que marido e mulher, mas é a família, tem que semear e cultivar a paz dentro de casa? Quer dizer, você ouviu a palavra de Deus, você até creu na palavra de Deus, mas na hora de colocar em prática, o corpo morreu. É verdade? O pau fechou. Ou seja, aquilo que foi colocado, você não praticou. Então, o casamento é isso, a vida da família é isso. É muito essa questão de ouvir, mas não só ouvir, ouvir e praticar. O casal teve a DR, um ouviu o outro. Bom, agora vamos colocar em prática o que nós decidimos aqui fazer. O que nós vamos mudar para a gente viver bem. E aí então a coisa realmente acontece. Então, irmãos, visão, audição e olfato. Terceiro sentido a serviço do casamento: o olfato, o cheiro. O cheiro é bom, né? O cheiro das coisas. Quando as coisas é boa, né? É verdade ou não? O olfato, ele permite sentir o cheiro das coisas e aprovar se é bom antes de experimentar. Faça o teste. Você sai da igreja, se encaminha para ir para casa, vai guardando o seu carro, sai do carro, o vizinho está preparando o churrasco, e aquela fumacinha já começa a pular o muro da sua casa, né? Fumaça faz isso, sem pedir licença até, né? Fumaça do vizinho. O que acontece com o seu estômago quando você sente o cheiro de carne assando? Não começa a fazer um barulho estranho lá dentro? Não desperta alguma coisa lá dentro de nós? Pois é, o cheiro é uma coisa incrível, né? O cheiro é uma coisa incrível. Às vezes eu até citei o exemplo da fumaça, né? Mas o cheiro em si ele é invisível. Mas ele pode determinar se o ambiente está bom ou não. E o casal ele precisa reconhecer o cheiro um do outro, né? Você conhece bem o cheiro do seu marido, da sua esposa? Será? Pelo cheiro pode saber como o parceiro está. Correto ou não? Existe o cheiro bom e o cheiro ruim. Interessante, se você abrir, por exemplo, lá em Jó, capítulo 19, versículo 17, Jó 19, 17, ali você vai perceber uma coisa bem interessante. Ali você vai perceber que Jó, ele faz uma confissão. Ele diz que o mau cheiro que exalava dele o tornou desprezível a sua mulher. Jó 19, 17. Interessante isso. Lá em 2 Coríntios fala de um cheiro bom. Vamos dar uma olhada nesse texto, a palavra? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Ali ele fala de um cheiro bom. Como a gente gosta de um cheiro bom? 2 Coríntios 2, versículo 15. Esse não está ali, né? Escrito na tela da projeção.
ler. Direto aqui na Bíblia. Vamos ler juntos? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O bom perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Interessante. Cristo tinha um cheiro bom. Aonde Cristo estava, ali o ambiente ele era transformado. Você já deixa eu ajudar você a entender isso aqui. Quando você vai no banheiro, você faz o número 2, então, banheiro é para isso, né? Daí o cheirinho não fica lá muito agradável, verdade, né? Mas hoje em dia, com os dispositivos que você aperta, né? Aperta assim ali em cima da coisa da descarga, ali, o botãozinho de descarga, você aperta um botãozinho milagroso, é impressionante aquele botãozinho. Você apertou ali, um milagre acontece. Ali vem um cheiro bom. Até que vem depois diz, ai que cheirinho bom, aquele não entrou antes, né? Daí você entra ali, ai que cheiro bom, um bom cheiro. Você entra numa casa cheirosa, ai que gostoso, né? Você entra numa casa fedida, não dá vontade de você sair correndo, tá? Você já notou que a casa da avó tem um cheiro peculiar? Se eu perguntar para vocês aí, quantos de vocês lembram do cheirinho da casa da avó? Eu tenho certeza que muita gente vai levantar a mão. Às vezes você está andando na rua, entrou numa casa, nossa, esse cheiro da casa é igual ao cheiro da casa da minha avó. Cheiro bom, é gostoso. Na casa de Lázaro, Marta e Maria, e também na casa de Simão, havia ali um luto, havia ali um mau cheiro da morte. E aí quando Jesus chegou trazendo vida, a Maria, o que ela fez? Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Diz a Bíblia que encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João 2:12, versículo 3. Como um cheiro agradável, ele muda o ambiente, como ele transforma o ambiente. E o casamento ele deve ter um cheiro agradável, um cheiro do poder transformador do Espírito Santo. E no casamento é necessário ter faro sensível para saber o que não cheira bem e o que pode ser inspirado para dentro do relacionamento. Por isso é muito importante o discernimento espiritual. Você consegue, assim, só pelo jeito que você olhar a pessoa e pela resposta que ela te deu uma resposta assim, bem enfática, você diz, essa resposta não está cheirando bem não. Você conhece bem de fato quando as coisas não estão cheirando bem em casa? Você percebe isso? Mesmo com a ausência de palavras, você pôs o pé ali dentro da sua casa, você já percebe que alguma coisa ali dentro está cheirando mal. Existe alguma coisa desconfortável ali dentro, algo que precisa mudar, uma situação que precisa passar por uma transformação. E uma coisa eu digo para você, querido: o casamento, a vida familiar, ela precisa ter o bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo. E qual é o bom cheiro de Cristo? O cheiro de Cristo é o cheiro do amor, é o cheiro do perdão, o cheiro da compreensão, o cheiro de fazer coisas, prestação de serviços, amor. Esse é o cheiro de Cristo, o prestador de serviço por amor. Mas falemos do quarto sentido. O paladar, o gosto das coisas, né? O nosso querido Marciano,
da nossa abertura, da nossa ilustração de abertura, ele queria saber o que era a maçã, mas ele precisava experimentar, senão não ia entender, não ia saber paladar. Interessante como o gosto proporciona sabor. Como seria terrível a vida sem sabor. Dias atrás eu fiquei muito resfriado. A Rani preparava uns pratos gostosos. Eu não sentia o sabor da comida por causa do resfriado. Não dava vontade nem de comer. Comida linda, maravilhosa, mas não tinha sabor. Você vai para o hospital, eu não sei, tem gente que de repente até gosta de comida do hospital, né? Por que você não gosta de comida do hospital? Não tem sal, né? Não tem sabor. Tem gente que gosta, né? Rebeca gostava, né? Rebeca deu um prejuízo lá no hospital de Santa Casa, não foi internada, quebrou a vértebra do escada. Ela precisou ser internada, eles queriam ir lá despachar ela, ó. Ela gostou da comida do hospital, dá um prejuízo. Ficou boa, graças a Deus. A comida ajudou. Interessante essa coisa. O sabor ele motiva a experimentar coisas diferentes e dá prazer. Dizem até que a mulher, para ganhar o marido, ela ganha o marido como? Pelo estômago, pela boca, né? Isso é verdade, porque o bom gosto conquista. Tanto o homem quanto a mulher devem fazer o gosto um do outro. Isso nos lembra de tempero, né, que proporciona sabor. Aliás, até a palavra de Deus fala sobre isso, né? Ela diz assim, que a palavra, vamos ler juntos, o texto está lá em Colossenses 4, 6. Palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Existem palavras que amargam a convivência. Você já observou isso? Por isso é necessário ter muito cuidado com o que se diz, para que a vida familiar, o casamento não perca o gosto ou se torne ruim. Tanto o homem como a mulher devem procurar temperar a sua relação na medida que o outro goste. Eu acredito que muitos casamentos eles se acabam porque o sabor gostoso desapareceu. Não há mais palavras agradáveis aos ouvidos. E ontem nós vimos na palestra da nossa psicóloga do encontro de casais, falou uma coisa muito importante, que a mulher, para ela é muito importante, não apenas se falar, mas também aquilo que você diz para ela, e principalmente o tom que você usa para falar com ela, vai fazer uma diferença numa relação salutar ou não. Às vezes você está até falando de uma coisa boa, mas o tom errado. De repente você está dizendo, você é linda. Ai, que coisa boa isso. Mas de repente o marido diz, você é linda. Você disse uma coisa bacana. A forma como você disse foi agressiva. E a leitura que a pessoa faz de quem está ouvindo, não é a leitura da exata palavra que ela ouviu, que você emitiu, mas ela interpreta as tuas intenções, os teus sentimentos, a partir do tom com que você diz as coisas. E isso machuca muito. Você, pai e mãe, você sabe disso. Quando você, de repente, uma resposta que um filho te dá, não parece uma resposta, parece um tapa, pá! Mesmo que ele não tenha feito uso da agressão física, mas o jeito como disse, doeu mais do que se tivesse batido em você. Então, meus irmãos, aquilo que a gente diz deve ser sempre temperado com sal, deve ser agradável. Você sabe que a pessoa bem-sucedida não é aquela pessoa que fez várias faculdades,
aquela pessoa que tem vários doutorados. Não, a pessoa bem-sucedida, profissional, familiar, socialmente falando, é aquela pessoa que sabe se comunicar com as pessoas, sem agredi-las. Tem gente que não fala com as pessoas, quando ela abre a boca, ela atropela as pessoas. Um destempero total. Você chega numa casa, por exemplo, onde ali o destempero é a marca daquela convivência familiar, você tem vontade de sair correndo, não é? Está ali e as pessoas começam uma a cutucar a outra e vai e fala. O que você tem vontade de fazer? Estou fora, né? Tomara que o celular toque, e se não tocar, você pega, você simula, né? Estou indo. Se manda. Nem tocou, ninguém ligou para você. Você arranja uma desculpa e cai fora. Por quê? Porque aquela situação, aquele lugar onde você estava era um lugar destemperado, ruim, todo mundo agredindo todo mundo, terrível. E o casamento é uma relação de convivência, onde um aprende a cada dia o gosto do outro, mãe? Ora, quando eu conheci a Hannah, eu não gostava de comer cenoura, não comia abobrinha, não comia chuchu, era feijão, arroz, salada de tomate, ovo frito, uma mistura, e quando eu queria variar era feijão, arroz, tomate, uma mistura, um ovo frito. E aí, como ela tinha problema de estômago lá no seminário, daí ela parecia ser com uma panelinha, e ela sentava à mesa, os estudantes sentávamos na mesa, ela parecia com a panelinha, e eu comecei a olhar para aquela panelinha lá, e comecei a olhar o que tinha dentro. Daí ela olhava assim para mim, quer um pouquinho? A gente ser só um pouquinho, era tudo contadinho, né? Quero, né? Fazer a média, tinha que conquistar a menina, queria casar com ela, queria que ela fosse mãe das minhas filhas. Quero, né? Comer. Ruim pra caramba. Gente, eu não consigo hoje comer sem ter um legumezinho, uma cenoura, um chuchu, abobrinha, junto com a Baiana. Aprendi com ela. Então, às vezes, tem realmente casais que têm gostos diferentes, mas na maioria das vezes, seus gostos acabam se misturando, ou um aprende a apreciar o que o outro gostava e gosta, e você nem tanto, ou você desconhecia. E se você não aprende a gostar, você até aprende a respeitar o gosto da outra pessoa. Mas isso é importante. Quer dizer, acima de tudo, o casal ele deve procurar ter bom gosto e escolher somente o melhor para o seu relacionamento. Por isso que é muito bom a gente se perguntar como é que está o gosto do seu casamento. É bom estar casado ou não? Essa pessoa com quem eu estou casado, a companhia dela é agradável para mim? Eu gosto de estar com ela? Ou estou lá no trabalho, olho no relógio, está chegando a hora de ir para casa, vamos lá, Senhor, força para mim. Queridos, tempere o relacionamento com amor e com palavras boas. Eu queria também chamar a atenção de um último sentido a serviço do casamento: o tato. O tato. Interessante, o tato é o que proporciona sentir o toque de alguém, né? É a capacidade de ser sensível. Sensível. Tato tem a ver com sensibilidade. E o casamento precisa ter tato, sensibilidade. Quer dizer, um precisa sentir o outro e entender o que o outro está sentindo. Inclusive tem uma palavra, não sei se eu coloquei ela aqui. Isso, está aqui, que bom.
O texto é muito bacana, esse texto de Filipenses 2:2. Eu queria que a igreja me ajudasse nessa leitura. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tenhais o mesmo amor, unidos de alma, o mesmo sentimento. Muitos casamentos morrem porque se tornam insensíveis um ao outro. Perdeu a sensibilidade. Você não se esforça para se colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro está pensando e sentindo. A maior de todas as sensações que alguém pode sentir é o amor. Inclusive, na Bíblia é interessante isso. Não sei se você sabe, isso aqui é uma pessoa que tem lepra, tá? Então, na Bíblia, a lepra é comparada ao pecado. E um dos principais sintomas de uma pessoa leprosa é a perda da sensibilidade. Eu não sei se vocês sabiam disso. A pessoa perde a sensibilidade. Então, o local amortecido pela lepra não sente nem mesmo a dor de fogo queimando. A pessoa pode estar com a pele queimando, ela não sente mais o fogo, nem dor, nem ardência, porque perdeu a sensibilidade. Não consegue sentir nada. Meus irmãos, às vezes também as pessoas dentro de casa parece que elas não conseguem mais sentir nada, perderam o tato em relação aos seus companheiros de lar. Por isso o casamento deve lutar contra o pecado que adoece a relação e amortece o amor. Ele tira a sensibilidade, ele priva as pessoas de serem mais sensíveis. E quando o casal se ama, e isso é importante a igreja perceber, aprende a suportar tudo, momentos difíceis, doença, desemprego, e também aprende a aproveitar sentimentos agradáveis. Por isso é importante você desenvolver essa questão da sensibilidade. A gente às vezes usa a palavra ogro, né? Que é o contrário de ser sensível. As pessoas muito ogras, né? Muito cavalas umas com as outras, perderam essa capacidade de sentir o que o outro sente e tentar melhorar a partir do que ele descobriu sobre sentimentos. Por isso, meus amados, na convivência do casal é preciso o quê? Procure ouvir isso aqui, que a sua vida conjugal tem cheio de poder. Na vida conjugal, o que é importante é a gente ver o seguinte: é preciso se preparar para ter esses sentidos em comum. Não fique pensando assim, não, o que falta para a gente em casa ser feliz, aquilo que eu comentei já, vou repetir tudo de novo. O que você precisa para ser feliz, você já tem, que são esses 5 sentidos. Mesmo que as diferenças de pensamento, de formação moral sejam muito diferentes, é preciso aprender a compartilhar o que o outro vê, ouve, cheira, experimenta e sente. Por isso, eu coloquei aqui algumas reflexões, que é a seguinte: como está a visão do seu casamento? Procure olhar um ao outro e perceber a vontade de Deus para vocês. Como está a audição no seu casamento? Procure ouvir um ao outro e juntos ouvirem e entenderem a palavra de Deus. Como vocês sentem o cheiro em casamento, em seu casamento? Que sua vida conjugal tenha cheiro do poder transformador do Espírito Santo. Como está o paladar do seu casamento? Que o seu casamento tenha gosto e sabor agradável um ao outro. Como está o tato em seu casamento? Procure sentir um ao outro e a presença de Deus. Queridos, está aqui. Está fácil? Fácil não, mas acessível. Os caminhos, as ferramentas, uma convivência familiar feliz. Deus quer muito que marido e mulher se entendam. Deus quer muito que use os 5 sentidos a serviço da felicidade do casal.
Infelizmente, nos esquecemos facilmente das orientações de Deus e da sua palavra. Infelizmente. E por isso nós estamos aqui hoje. Desde quarta, né? Quarta no culto, ontem no encontro de casais, hoje aqui na igreja. Estamos aqui para reconhecer que somos falhos, que temos cometido coisas, falado coisas, cometido ações que machucaram, machucam a Deus e ao próximo. Estamos aqui para nos arrepender e dizer: Deus, pela tua graça, eu quero recomeçar, eu quero corrigir o que está errado, eu quero identificar as falhas, eu vou pedir perdão, vou buscar forças em ti, na tua palavra, para uma vida de amor e serviço mútuo. É o que desejo para você que veio aqui nesse culto da família, que você realmente aprenda a desenvolver esses 5 sentidos a serviço do casamento. Põe isso em prática. Você vai ver como realmente as coisas na tua casa, no teu lar, de fato vão melhorar. Deus vai fazer uma obra especial na tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.